Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. A resistência às decisões de João Dória não vem apenas da oposição. Na segunda, falamos aqui no programa que prefeitos do litoral de São Paulo decidiram enfrentar o governador estadual. Agora, um levantamento deixa claro que o encarceramento imposto por Dória não é mais respeitado nem mesmo entre os colegas de partido. Ao menos 20 prefeitos já decidiram ignorar o decreto estadual que enquadra o estado inteiro na fase vermelha do Plano São Paulo, que previa o fechamento de todos os comércios não essenciais nos dias 25 a 27 de dezembro e de 1º a 3 de janeiro. Desses prefeitos, metade é filiado ao PSDB, o partido do governador. Responsável por fazer o elo entre o governo estadual e os municípios, o secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, partiu para a ameaça. Declarou que vai notificar o Ministério Público para que tome as medidas cabíveis em relação às cidades que não seguiram a fase vermelha. Nosso primeiro tema, então, desse programa de hoje, começa com você, Zé. O que achou aí da decisão desses prefeitos? Vai aumentando aí a rebelião contra o governador João Dória e partindo, inclusive, dentro do próprio PSDB. Pois é, olha, Vitor, já era previsível, já existia resistência, inclusive no próprio partido, né, sobre essa interpretação esquisita de como enfrentar a pandemia. Eu queria dar boa noite à Ana, que no início eu me esqueci aqui. Boa noite, Ana. A história é a seguinte, ninguém duvida da possibilidade, da letalidade deste novo coronavírus que provoca essa doença terrível chamada Covid-19. Pode ser letal, é uma pandemia muito séria, né, que assusta o mundo, deixa o mundo de joelhos. O que a gente discute aqui, eu discuto muito, é sobre como enfrentar o problema. E não há como não admitir, acho até que seria a partir de agora má fé, não admitir que houve erros. E eu estou vendo esses erros sendo repetidos, né, como um filme de terror assistindo 2 vezes. Estou vendo agora lá em Manaus a mesma história de armar fila para enterro, sabe? Era um tempo que os governantes ganharam para exatamente preparar hospitais, UTIs, respiradores e aprender, gente. Um ano, não mudou nada, quer dizer, tem alguma coisa errada. Então, é esta hipocrisia que se critica e os prefeitos estão reagindo exatamente a essa hipocrisia. Não dá para adotar medidas fazendo de conta que está agindo e, na verdade, não está agindo. Sufocar a economia, sufocar o funcionamento do Estado não é só a economia, também a saúde, porque ficam prejudicados os que estão com problema de saúde, porque eles ficam impedidos de irem aos hospitais, porque tudo, de novo, está direcionado ao novo coronavírus. O ministro da Saúde, Vitor, me lembrou o seguinte, muita gente fala aí da segunda onda, mas, na verdade, existem 4 ondas, e não é uma depois da outra, são ondas ao mesmo tempo. Primeiro, o novo coronavírus que chegou ocupando hospitais, e depois doenças como câncer, diabetes, hipertensão arterial. As pessoas não estão procurando os hospitais para medicar, para identificar a doença, porque são doenças silenciosas. E a precocidade na detecção da doença, no diagnóstico, é fundamental. Então, esta é uma onda que já está impactando o sistema. O sistema de saúde do Brasil, ele é preventivo. É preventivo, o que significa que as pessoas têm que procurar o sistema bem antes, porque a doença fica muito mais barata de tratamento, mas também evita internações demoradas e evita problemas mais graves. Então, o que está acontecendo é o seguinte, o governador está errando no enfrentamento e os prefeitos não estão querendo ir junto no erro, né? Deviam reunir todos os prefeitos e conversar com o governador e não ficar numa disputa política em cima de uma situação tão grave. Muito bem, já está conosco agora também o nosso parceiro Guilherme Fiuza, já por aqui. Em primeiro lugar, Fiuza, boa noite para você. Nós falávamos aqui sobre o fato de que entre os prefeitos que decidiram não aderir ao endurecimento da quarentena imposto pelo governador João Dória, metade desses prefeitos é do PSDB, do próprio partido de Dória. O que é que você acha disso, Fiuza? Boa noite.
Boa noite, Vitor Brown, José Maria Trindade, mestre Augusto Nunes, Ana Paula Henkel. Vitor, esse problema ele até demorou a acontecer, na verdade, né? Porque, inclusive, até esse momento, não identifiquei nenhuma ação hostil propriamente, né, de correligionários do governador de São Paulo. A gente entrevistou aqui nos Pingos o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, que foi um dos prefeitos do PSDB que já há algum tempo entraram em conflito com as medidas do governo do Estado, mas num conflito absolutamente propositivo, num conflito de negociação, né? Por isso que eu digo que é propositivo, né? Trazendo dados sobre o seu município, apresentando a sua forma de controle, que, né, segundo os dados de São José dos Campos, por exemplo, credenciava o município a uma restrição menor do que aquela que estava no plano São Paulo. Isso tudo foi apresentado, não vi assim, nem da parte do prefeito de São José dos Campos, nem de outros que tentaram essa negociação, esse conflito dentro do que é possível se discutir. Eu não vi nenhum cavalo de batalha, não vi fazerem o que, na verdade, os proponentes do lockdown têm feito sistematicamente, que é panfletagem, né? Que é trazer a ideia de que, se não trancar tudo no lockdown irracional, né, quem não fizer isso não tem empatia e está sacrificando, pondo vidas em risco, né? Isso aí ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Agora, o que vale examinar, Vitor, nessa questão é o seguinte: como é que o governador João Dória, voltando a um trancamento que ele não demonstra, nem ele, nem o governador da Califórnia, todos esses, nem o prefeito de Belo Horizonte, né, todos esses xiitas do lockdown, todos esses que vieram com esta diretriz totalitária e obscura, né, eles tinham que mostrar. O governador de São Paulo e o prefeito de São Paulo, até em determinado momento, usaram o Instituto Butantan para afirmar o número de vidas salvas pelo lockdown. Mentira. Não tinham, nunca tiveram e nunca terão como demonstrar. O lockdown não era, poderia até haver um lockdown inteligente, né? Realmente com a segregação dos vulneráveis, realmente com o controle dos que estão circulando no transporte público. Nada aconteceu. Esse lockdown, na verdade, é uma bagunça, não tem ciência, não tem rigor, não tem disciplina alguma. O que a gente percebe, no entanto, é que a insistência dessas autoridades nesse tipo de medida, que já vamos aí para a decorrência de um ano, sem a demonstração, a fundamentação técnica, isso continua de alguma maneira colando. Por que isso continua de alguma maneira colando? Porque é uma diretriz de propaganda, não é uma diretriz científica. Então, veio uma diretriz de propaganda de grandes propagadores. Isso aqui não é teoria conspiratória, isso é observação. Nós vimos, por exemplo, nos Estados Unidos da América, o ator Brad Pitt, um grande ator, né, interpretando, o Dr. Anthony Fauci, que é o líder do enfrentamento à pandemia nos Estados Unidos, né, no setor de saúde, e que ele, Dr. Fauci, um proponente desta propaganda. Nós aguardamos até um determinado momento para ver que ciência havia no Fique em Casa. O Fique em Casa indiscriminado não tem ciência alguma. E nós víamos o Brad Pitt, por que eu estou citando isso? Porque ele interpretava o Dr. Fauci, o que eu já acho algo de mau gosto. Se você está se apresentando como aquele que tem empatia, criticando os que não protegem as vidas, não cabe esse tipo de histrionismo, na minha opinião. E ele fazia uma interpretação do Dr. Fauci para alegar que o Donald Trump era aquele que não tinha cuidado com as vidas, aquele negacionista, aquele que, por conta da sua crítica ao lockdown. Então, na verdade, isso é uma propaganda que é um arrastão.
psicológico. E até hoje, por que há esse racha, por que há essa disputa? Porque as autoridades, não só no Brasil, não só o governador de São Paulo, isso acontece na França, isso acontece na Inglaterra, isso acontece na Alemanha, e está tendo revolta em todos os lugares. Por quê? Porque eles continuam tendo como lastro apenas essa propaganda. Então está na hora das pessoas, da sociedade, pacificamente, rasgar essa fantasia. Mostrem a ciência por trás dessa propaganda, que é uma propaganda patrulheira, que é uma propaganda de X9, de delator, de ficar apontando o dedo para os outros e ficar dizendo que você tem a ciência, você fica em casa, você cuida dos outros, você tem empatia. E quem tenta pensar sobre um tipo de circulação possível que há, né, entre os não vulneráveis, por exemplo, é taxado de Beelzebub, é o fim da picada, né? É o assassino. Então é por isso que está havendo esse conflito em São Paulo e ele será, Vitor, emblemático no Brasil, né? Com toda certeza, agora outras autoridades que estão com a consciência de que o lockdown não resolve, virão também com esse mesmo tipo de alegação para confrontar medidas irracionais. Vamos passar para o Augusto, queremos ouvi-lo também sobre isso, Augusto, mas antes deixa eu só registrar que já está conosco também a nossa querida Ana Paula Henkel, direto dos Estados Unidos. Tudo bem, Ana? Boa tarde por aí. Tudo bem, Vitor? Boa tarde, mestre, nossa audiência, Zé, parceiro Fiuza, estamos aqui. Boa, Ana. Vamos lá, Augusto. Olha, o Supremo Tribunal Federal, ao decidir que o combate à pandemia seria conduzido por prefeitos e governadores, ele criou um problema difícil de resolver e que caiu no colo dele agora, né? Os prefeitos têm o direito de decidir o que fazer nas suas cidades, mas, ao mesmo tempo, os governadores têm o direito de decidir o que fazer nos seus estados. No começo, o rebanho acompanhou o sinuelo, como dizem os gaúchos, e tudo bem, né? Eles aceitavam o que dizia o governador e poucos prefeitos dele discordaram frontalmente. Nós ouvimos os poucos que ousaram divergir do governador João Dória. Agora são muitos e agora são prefeitos do próprio partido. O que dirá o Supremo? Entre o governador e o prefeito, quem é que vale mais? Quem tem a palavra final? Ou é o Supremo que vai decidir o que é bom para uma cidade, como se conhecesse a cidade melhor que o prefeito e que o próprio governador, e que também o governador. É um ministro que decide sobre isso aí, ele está afirmando que ele conhece mais uma cidade que o governador e o próprio prefeito. Então essa, como dissemos ontem, essa é uma rebelião ainda em seu começo, ela é irreversível, ela vai crescer e os governadores que não entenderem isso serão atropelados pela história. Diga, Ana. É isso o que o Augusto disse, né, Vitor? Os governadores que não reconhecerem pelo menos a legitimidade dessas rebeliões, né, que dentro delas, como nós comentamos ontem, existem muitas perguntas sem respostas, né, dentro dessa pandemia aí, uma pandemia que com pouquíssimas respostas, né, Vitor? Muitas perguntas, pouquíssimas respostas, e as respostas que nós obtivemos aí ao longo dos últimos 7, 8 meses, respostas que foram mudando de acordo com o caminho político de A, com o caminho político de B, respostas que mudaram dentro até de uma eleição presidencial americana. O Fiuza comentou sobre o Dr. Fauci aí. O Dr. Fauci, a semana passada, ele deu uma entrevista ao jornal The New York Times e ele admitiu que muitos dos números no começo da pandemia, eles foram colocados para a sociedade de adivinhações. Tanto os números para a imunidade de rebanho, como
a ciência por trás das máscaras. Ele hoje já admite que não existe uma ciência comprovada, não existe nenhum estudo comprovado dentro da ciência, entre epidemiologistas, de que as máscaras funcionam. Volto a repetir aqui, Vitor, o que eu comentei ontem, que hoje voltou a ser assunto aqui nos Estados Unidos, sobre 2 estados muito parecidos no clima, nas pessoas, um estado com o governo democrata que trancou absolutamente tudo que você imaginar está trancado aqui na Califórnia, e um governo republicano da Flórida, onde existe uma segregação dos grupos de risco, das pessoas idosas. Lembrando que a Flórida também é um estado com uma população idosa muito elevada, é um dos estados aí com uma das maiores populações de idosos dos Estados Unidos. E, no entanto, a contaminação e as mortes na Flórida são muito menores do que aqui na Califórnia. A Califórnia está liderando aí, junto com Nova York, os estados em hospitalizações, contaminações, mortes, enquanto a Flórida, onde o governador não fugiu da pandemia e da seriedade da pandemia, né, sempre orientando medidas de distanciamento social, o uso de máscaras também, o próprio manuseio agora que mudou também, né, a higienização das mãos, mas continua com o comércio aberto, os parques, a Disney está aberto, os hotéis estão abertos, a Flórida também, assim como a Califórnia, tem aí no seu lado turístico uma das grandes receitas do estado. E, no entanto, a população percebeu que precisa conduzir a vida com uma responsabilidade bem diferente do que antigamente, mas não está sufocando a economia, os seus comerciantes, os seus lojistas, eles não estão desesperados, enquanto aqui na Califórnia muita gente não tem mais como não ficar no estado, Vitor. As pessoas estão mudando do estado da Califórnia para salvar o pouco que ainda tem. E esse movimento é um movimento que acontece aqui nos Estados Unidos, que já tomou uma proporção muito grande no próprio estado democrata da Califórnia. A gente vê que aqui é um movimento sem volta, e no Brasil também vai ser um movimento sem volta. As pessoas não podem deixar de lutar pela liberdade essencial por uma falsa ciência, que até agora nada do que foi imposto aí, muito pouco foi provado pela ciência. Então é um movimento sem volta aqui nos Estados Unidos e no Brasil.